Hoje eu vim falar uma coisa que não é fácil de ouvir, mas eu acho que faz muita diferença se você conseguir escutar isso que eu vou falar. Primeiro, esvazia o copo, tá? Tira toda, não fica, tenta não julgar, tenta não se julgar, tá? Tenta não se julgar, tenta não julgar, né? Se você não quer ouvir o que eu tô falando, não tem problema nenhum, é só sair do vídeo, tá? Mas eu vou falar porque, de repente, dependendo de como alguém teria falado isso, se eu tivesse escutado antes, né? É a velha história. Eu gaguejando aqui. A velha história que a gente fala, que a gente escuta, mas não dá atenção. Para quem quer realmente se transformar a vida de verdade, tem uma coisa que precisa entender, tá? É uma coisa, é simples, tá? Não é que assim, ó, mudar de vida é fácil. Não, eu não tô dizendo isso. Mudar de mentalidade é fácil. Mudar de identidade é fácil. E como assim mudar de identidade? Tudo isso vai ser um processo que você é uma trajetória que você vai começar a caminhar e vai começar a descobrir as coisas. De preferência por si mesma. Não vai acreditar em tudo que eu falar, porque é a minha experiência, tá? Cada pessoa tem uma experiência diferente. Mas a ideia desse canal aqui é realmente despertar, tá? Despertar. Na verdade, eu comecei o canal um pouco antes de realmente despertar. Eu já tava no caminho, tá? Mas assim, é diferente quando tu consegue entender o que acontece e por que tu tá realmente travada, por que tu vai mudar de hábito, tu quer mudar de hábito e daí tu começa um novo hábito, sei lá, quer correr, quer fazer exercício ou quer mudar a alimentação, né? Quem nem diz fazer dieta, tu começa as coisas que tu quer, mas 5 ou 6 dias no máximo e tu cai na mesma vida de antes e tu não consegue persistir. Isso tem motivo. E não é porque, é que nem eu disse, não se julga, não se julga. Tu não é preguiçosa, tu não é por falta de força de vontade. E eu, muitas vezes, eu me pegava me criticando muito, porque, nossa, como eu procrastino as coisas, como eu sou preguiçosa, por que eu não faço isso? Então eu prometia as coisas para mim mesma. Quando eu prometia para os outros, eu geralmente cumpro, tá? Eu sempre dava um jeito de cumprir, por mais que doesse. Mas por que quando eu prometia para mim mesma, olha só a importância disso, eu não conseguia cumprir, eu ia até um determinado ponto e acabava voltando. Quando eu descobri isso, foi muito transformador. Muita gente que acompanha já conhece um pouquinho do processo e tudo mais. Inclusive, eu até tô pensando em fazer mais vídeos assim, conversando, tá? Que nem a iluminação não tá tão legal, talvez o áudio não esteja tão legal, mas é a mensagem que eu quero passar, tá? Quando falavam assim nos vídeos, tem que pagar o preço. Mas a gente realmente não sabe, né, que preço é esse, muitas vezes. E se conhecer, né? Quando eu comecei a me conhecer, não é fácil. Por isso que dizem que tem que pagar o preço. Não é fácil porque tu vai enfrentar dores que tu... como é que eu vou dizer? Sabe aqueles sentimentos, né? As dores que vão voltando. Porque quanto mais tu vai mudando, tu vai experienciando coisas novas, mas esses paradigmas, essas crenças limitantes que a gente tem, de quando a gente da infância, né, traumas, eles vão voltando. Só que assim, eles não vêm avisando. Olha, eu sou um trauma da tua infância e eu tô aqui para te puxar de volta. Não. O que acontece? Quando a gente entra no processo da mudança de identidade, o que é mudança de identidade, Cris? É que assim, ó, quando tu quer uma coisa muito,
Quando tu realmente quer uma coisa, eu quero mudar de vida, eu não aguento mais ficar aqui, eu quero ter saúde, eu já não consigo mais viver desse jeito, tá? Quando tu quer realmente uma coisa, eu quero ganhar dinheiro pra caramba, o dinheiro, não importa qual é a coisa que tu quer, quando tu quer muito uma coisa, eu aprendi que tu tem que se perguntar primeiro assim, ó. Ah, e tem outra, né? Eu nem sabia o que eu queria. Então, tudo começa até antes disso, né? Eu descobri, pra quem tá perdido assim, mas eu não sei muito bem o que eu quero, mas eu sei que eu quero mudar, eu sei que não tá legal, mas eu realmente não sei exatamente o que eu quero. O que tu faz nessa situação? Tu vai pegar, de novo, a Cris vai falar, vai pegar o papel, vai pegar a caneta, para de preguiça, mulher, né? Para com as crenças limitantes que estão dizendo pra ti, depois eu faço. Pega o papel e a caneta agora. Não tem nada de depois eu faço, já começa aqui, tá? Tu vai colocar assim, o que na tua vida tá difícil? O que tu não quer mais? Tu tá doente? Precisa melhorar? Tu tá com pouco dinheiro? Tu não tá conseguindo dar volta? Tu tá num relacionamento que tu não aguenta mais? Sabe? Coloca no papel o que tá te atrapalhando hoje. O que tu não quer mais. Porque com o contraste tu vai saber o que tu quer. Tá, então se eu não quero isso aqui, qual é o oposto disso? Como é que eu gostaria de viver? O que eu gostaria de ter na vida? Quanto dinheiro realmente eu quero ganhar? Tu vai primeiro definir o que tu quer. Bom, quando a pessoa realmente quer uma coisa e ela sabe o que ela quer, ela descobre mais cedo ou mais tarde, se tu tem esse desejo ardente, né? Se tu tem esse desejo, essa fé, essa vontade realmente, mais cedo ou mais tarde tu vai descobrir que não importa o que tu faça fora de ti, não importa tu mexer com qualquer circunstância, se o teu trabalho tá ruim, tu mudar de emprego, não vai adiantar. Se tu ganhar pouco, tu conseguir um trabalho extra, não vai adiantar. Se tu tá num relacionamento, tu sair para outro relacionamento, não vai adiantar. Por que não vai adiantar, Cris? Porque, na verdade, o que tá ditando tudo isso na tua vida é justamente a tua crença, o que tu acredita ser capaz de sustentar. Quem é você? Quem eu sou? O que eu acredito? O que é verdade para mim? Homem não presta? Se tu acredita, se tu teve um trauma no passado, por exemplo, sei lá, com pai, tio, professor, qualquer coisa que tu, só por ver uma situação, quando tu era menor, uma situação de um homem maltratando uma mulher, só de tu olhar aquilo, de repente, ficou lá, né, gravado, que homem não presta. Tu entende? E tu nem sabe, tu nem lembra do acontecimento, mas tá gravado lá, homem não presta. O que acontece? Se homem não presta, o teu filtro, né? Porque o nosso cérebro, ele é muito específico, tá? Ele gosta muito de estatística, de dados, né? De previsibilidade. O que acontece? Ele fica rodando esse disco aí pra ti, homem não presta. Então esse teu filtro, né? O que a gente chama de sistema de ativação reticular que nós temos, todo mundo tem, ele só vai filtrar homens que não prestam. Então tu só vai enxergar, tu só vai se envolver com homens que não prestam. Assim é pro dinheiro, assim é pra tua vida, assim é pra tua vida familiar, pros teus relacionamentos, pra qualquer coisa na tua vida, pro teu trabalho, tá? Então, tipo, vamos supor que o primeiro emprego que você teve foi uma experiência ruim. Aí, no teu subconsciente ficou aquele negócio, trabalhar é ruim. Então, aquele filtro, ele vai te direcionar exatamente para te continuar sentindo tu tá exatamente na mesma situação. Quer dizer, tu tá em situação diferente, mas exatamente, né, sentindo a mesma coisa, passando a mesma coisa, com as mesmas dificuldades, só que em situação diferente. Mesma coisa. Por isso que muitas vezes a mulher diz assim: eu tenho um dedo podre para homem. Mas é porque ela não tá investigando, né, o que ela acredita. Então, a primeira coisa, se tu sabe o que tu quer, tu tem que se dar conta que não adianta tu mudar nada fora, as circunstâncias, né, o trabalho, o relacionamento, nada. O que tem que mudar, Cris? Eu gostaria que as pessoas assistissem esse vídeo e realmente entendessem isso, porque isso é transformador, tá?
mas vamos lá, eu tô fazendo meu trabalho. Primeira coisa, quem eu sou hoje, e para mim ter isso aqui, exatamente isso aqui, né, para mim chegar nesse lugar que eu quero, qual é a pessoa que eu tenho que me tornar? Quem eu preciso ser? Como essa pessoa pensa, como essa pessoa age, como essa pessoa se veste, como essa pessoa, o que ela come, quais são os hábitos dessa pessoa. E daí tu vai, de novo, pega o papel e a caneta e vai escrevendo como é tua vida agora, como são teus hábitos agora e como tu quer que seja, como precisa ser. Essa nova identidade que tu vai escrever no papel, gente, olha como é simples isso, tá? É simples de entender, é simples de colocar em prática. E eu não tô dizendo que é fácil, porque quando chegar a hora de trabalhar mesmo, de mudança da identidade, é aí que o bicho pega, né? Como diz, tu tá ali pra correr, tá? Mas é o seguinte, tu quer o que tu quer? Tu quer alcançar isso? De repente, talvez tu não queira de verdade. E tá tudo bem. Segue a tua vida, não tem problema. Mas, se tu escreveu a identidade que tu quer, então tu sabe que aquela pessoa tu tem que se tornar. Como é que tu vai fazer esse trabalho de se tornar essa pessoa? Com pequenas ações. Olha, essa pessoa, ela se alimenta de forma equilibrada. Então, o que tu tá comendo todo dia? Tua alimentação é equilibrada? Sabe? Essa pessoa, ela é amorosa com as pessoas em volta. E tu? Tu passa muito tempo reclamando? Será que, de repente, tu não tá sendo um pouquinho hostil com quem tá em volta de ti, principalmente com as pessoas que tu mais ama? Porque são defesas. Entenda assim, a gente não tem consciência, geralmente, do que a gente tá fazendo na hora que a gente tá fazendo. Mas quando tu começa a perceber, a se monitorar, a vigiar teus pensamentos, tu vai descobrir o padrão dos teus pensamentos. E é aí que mora toda a trama, né, da vida que tu tá vivendo hoje, dos resultados que tu tá tendo hoje, o porquê que tu começa a academia e para, porquê que tu muda de emprego, mas não adianta, tu sempre vai se incomodar, ou com o chefe, ou com o colega, não importa, né? É por isso, é por causa dessa linha invisível, desse domo que realmente já é real na tua mente, é o que tu acredita. Eu sou uma pessoa, eu acreditava nisso, eu sou uma pessoa preguiçosa, eu procrastino muito, eu sou, como é que fala? Eu não sou capaz, né? Eu nunca estava pronta para gravar vídeo, eu não tô pronta, tá? Só para vocês terem noção, eu adiei muito tempo de começar a gravar por causa disso. Quando eu comecei a mudar minha identidade, as coisas começaram a mudar para mim, tá? Em todos os aspectos. Por quê? Porque eu descrevi a vida que eu queria no papel, com a caneta, tá? Que é um passo muito simples, faça isso. E eu comecei a dar provas para o meu cérebro de que eu realmente estava me tornando. O que o papel e a caneta fazem por você? Olha que simples, eles te dão clareza, tá? No momento em que tu começa a colocar no papel as coisas que tu não quer mais, como tu é hoje, que tu não aceita mais, o que tu não vai mais permitir na tua vida, e a vida que tu quer, o que tu quer, como tu quer se tornar, quem tu quer se tornar, a tua mente fica clara, tu consegue ver exatamente o que tu quer. Sabe aquele negócio da carta da lei da atração, que diz assim, você precisa saber exatamente o que você quer, você precisa ser específico com o que você quer? Então, você precisa disso, tá? Por quê? Porque assim você vai poder criar essa nova identidade. E é só com a nova identidade, é quando você começar a se transformar por dentro, que você vai realmente vibrar na frequência daquela pessoa que você quer ser, e você automaticamente, não tem como não acontecer, não existe possibilidade do universo não te entregar aquilo. Por quê? Porque a tua frequência está vibrando de acordo. Ele não tem outra opção, porque
aqui nosso mundo ele funciona assim, né? São leis universais. Então, assim, no momento que tu começar realmente a vibrar como aquela pessoa, os resultados daquela pessoa, né? Essa vida, ela já existe no teu mundo mental, no teu universo. Quando tu cria, né? No pensamento, tá criado, já existe. Tu precisa ter acesso a isso. Como é que tu tem acesso a isso? Se tornando a pessoa. Por quê? Porque tu vai começar a vibrar numa determinada frequência, naquela frequência exatamente das coisas que tu quer. Por quê? Se a pessoa é daquele jeito, tem aquela vida, se eu for daquele jeito, eu terei aquela vida. Por quê? Porque a pessoa se sente capaz, ela é uma pessoa segura, confiante, alegre, ela vê a vida de uma determinada forma, ela acredita que coisas boas vão acontecer a todo momento, ela acredita que o mundo não é cheio de gente má, né, gente interesseira. Não, tem muita gente boa nesse mundo. E o que ela vai atrair para ela? O que o filtro dela vai começar a mostrar para ela? É inevitável, gente, tá? Isso é lei. O filtro dela vai começar a mostrar novas situações para ela, daquilo que ela realmente agora acredita. E por isso que eu disse que dá trabalho, porque tu tem que se tornar essa pessoa a ponto de tu saber que é verdade, disso se tornar verdade, de tu ser essa pessoa, de tu acreditar que tu realmente é segura de si mesma, que tu realmente dá conta das coisas que vêm, que tu realmente dá conta de qualquer coisa que vai aparecer na tua vida, que tu vai realmente começar aquele projeto que tu botou na gaveta, não faz, sei lá, 10 anos atrás e ainda não fez, mas hoje tu sabe que tu dá conta, entendeu? É tu transformar essa pessoa que vem te sabotando há muito tempo, porque acredita que a vida é difícil, que o dinheiro não dá pra nada, a escassez toma conta da minha vida. Então eu queria realmente ter visto um vídeo e que esse vídeo tivesse realmente me acordado um pouco antes, tá? Mas eu sei que eu não estava pronta ainda. Quem sabe eu consigo dar esse estalo numa pessoa só, tá? Pra mim já faz toda a diferença, porque é esse o objetivo aqui. Então, não deixa de colocar no papel e ter essa clareza, porque esse é o primeiro passo de qualquer mudança, de qualquer transformação. Sabe aquilo que dizem, eu dei um salto quântico? Eu dei um salto quântico. Cris, eu dei um salto quântico. Como, Cris? Olha, eu vou ser sincera, pra mim aconteceu muito rápido, mas eu não tô dizendo que pra você vai ser rápido, tá? Muito rápido, entre aspas, porque eu passei por muitos processos antes, né, até eu me preparar. Mas quando me deu o estalo, foi tipo do dia pra noite, tá? É aquele negócio, cada pessoa é diferente. As crenças que eu tinha eram minhas crenças. As crenças que você tem, eu não sei que traumas você passou, o que você viveu, né? O quão difícil foi a sua vida. Só que, por mais difícil que tenha sido, isso não é desculpa. Muito tempo atrás, eu assisti Tony Robbins. E eu indico vocês assistirem. Ele estava dando um treinamento dele. E, nossa, eu chorei muito naquele vídeo. Eu me lembro que eu chorei pra caramba, porque não tinha como não chorar. Ele estava entrevistando uma menina, levantou, não sei que idade ela tinha, mas ela era bem nova, acho que nem 20 anos talvez, não lembro, faz muito tempo que eu assisti. Mas aquilo me marcou de uma determinada forma, que tanto é que eu lembro ela dando o depoimento dela. Que a menina, desde pequena, por causa de uma seita, eu não lembro se era uma religião, uma seita, mas era um grupo, uma comunidade, né, de pessoas que desde quando ela era pequena, ela era abusada de todas as formas possíveis, né? Assim, é muito triste o que ela contou ali, nem dá pra falar aqui, tá? Só que quando ela teve uma oportunidade, ela não ficou se lamentando, ela não ficou se achando a coitadinha, ela deu um pulo quando ela pôde e ela, se eu não me engano, a ideia dela era criar
um tipo de uma ONG, ela é usar a dor dela para subir. Era usar aquilo que ela sabia, aquilo que ela aprendeu com a desgraça da vida dela, ela estava usando aquilo para subir. E ela queria, o desejo dela, o maior desejo, o impulsionamento da melhora de vida dela, o objetivo dela, né? É como se ela tivesse tornado, né, aquele fato uma missão, que era ajudar todas as mulheres ou todas as meninas que tivessem passado pela mesma situação. Era dar amparo, dar apoio, principalmente psicológico, né? Porque eu imagino que a cabeça dessas crianças, dessas mulheres, eram arrebentadas por dentro, porque, cara, tipo, chegou a me dar um nó na garganta só de lembrar o que ela contou. Mas então, assim, ó, para de reclamar, né? Eu sei que pode ter sido difícil, pode ter sido duro, mas essa não é mais a verdade. Isso não tá mais te trazendo nada de bom. Esses sentimentos que tu fica revivendo do passado e às vezes inconsciente, tu nem sabe, né? É que nem eu falei. Lá um dia tu sofreu um abuso ou tu viu algum abuso e daí tu associou, né, com tal pessoa ou até com rico. Gente, é aquele negócio, quando a gente era criança, os pais da gente podiam falar assim, ó, porque quem tem dinheiro é porque é ladrão, ou porque isso, ou porque aquilo. E essa é a pior mentira que existe, tá? Maioria, muito mais que a maioria das pessoas ricas, elas se importam com as outras pessoas. Elas criam projetos, elas realmente querem ajudar, elas criam ONGs, sabe? Elas são por uma causa maior pelas pessoas. Por quê? Porque a mentalidade dessas pessoas já tem um outro nível. Elas entendem que nós somos um contexto, ninguém vive sozinho, né? Ninguém é separado. Todos, uns precisamos dos outros, nós todos somos conectados, né, de alguma forma. Então a consciência dessas pessoas é uma consciência já um pouquinho mais elevada. Por que tu acha que a maioria das pessoas ricas fariam coisas ruins? Não faz sentido nenhum. Isso é justamente o que te trava de tu ganhar dinheiro. É esse tipo de coisa que te trava. Então, procura começar a analisar os teus pensamentos, quando tu vai tomar uma ação que é para te crescer de alguma forma, o que vem na tua cabeça nesse momento? Faz silêncio e escuta. O silêncio fala mais do que 1000 palavras às vezes. Escuta. O que tá vindo? Mas é difícil. Por que é difícil? Quem me disse que é difícil? Da onde veio isso? Um sentimento. Me deu medo. Nossa, por que esse medo? Qual foi a primeira vez na minha vida que eu senti esse tipo de sentimento que eu tô sentindo? O que houve? Isso que aconteceu no passado não te pertence mais. Tu não é mais aquela criança indefesa, tu não é mais aquela pessoa, sabe? Se o próprio corpo da gente em 7 anos é outro totalmente, porque todas as células são literalmente outras, imagina a mente. Tu consegue transformar tua mente, né? Para te criar um novo caminho neural, por exemplo, tu precisa de média de 4 dias. Mas é claro, tu vai ter que ter consistência depois, porque senão começa a crescer o mato de novo nesse caminho, tu entende? São pequenas ações no dia que tu vai fazer a partir de hoje que são compatíveis com aquela pessoa que tu quer se tornar. Essas pequenas ações é o que vai fazer tu se tornar essa pessoa realmente. Tu tem que ter persistência, tu tem que ficar firme e forte no caminho. Vai acontecer muita coisa para te tirar desse caminho. Tu tem que estar atento a essas coisas. Mas é isso, gente, tá? E eu gostaria realmente de ter escutado todo esse processo, né? Esse tipo de explicação, porque é uma coisa que tu vai encaixando, é um quebra-cabeça. Quando tu consegue montar esse quebra-cabeça, tu vai entender que faz sentido. Então é assim, quando a gente é pequenininho, o nosso subconsciente, a nossa mente, né, é uma esponja. Sim, a nossa mente é uma esponja até os 7 anos, mais ou menos. A gente só absorve, porque a gente não tem o senso crítico, a gente não decide, isso eu vou
Isso eu vou guardar pra mim, porque isso vai me fazer crescer. Ah, isso aqui eu vou deletar, porque não me serve. Depois de grande, a gente não faz isso ainda, mas é por escolha, é porque a gente literalmente já foi programado, tá? Mas entenda, você hoje, sabendo disso, você pode escolher tudo aquilo que tu consome. Tanto na alimentação, é que nem tu escolher tua alimentação. Se tu sabe que comer macarrão com queijo todo dia vai te causar dor abdominal daqui 3, 4 dias, por que tu vai comer? Se tu sabe que tu pode literalmente criar a vida do teu sonho, por que tu continua consumindo videozinho, sei lá, conteúdo, ou estando em ambientes ou com hábitos que não vão te agregar? Por quê? Por quê? Entende? É a mesma coisa. Se tu sabe que tu precisa emagrecer, tu sabe que comer macarrão com queijo não vai te ajudar, é a mesma coisa. Se tu sabe que pra ti se transformar numa pessoa que tu vai conquistar aquelas coisas que tu tanto quer na vida, que tu realmente pode transformar a tua vida, por que então que tu deixa se repetir todo esse ciclo todo santo dia? Reclamação, pensamentos negativos, se colocando pra baixo o dia inteiro, deixando outras pessoas pisarem em ti, ficando quieta, né? Eu já fui essa pessoa, gente. Eu sei que quando a gente não se dá conta, a gente ainda tá adormecido. Ok, mas quando tu acorda, por que continuar com isso? Né? Eu já fui essa pessoa, por isso que eu tô falando. E é isso hoje o vídeo. Só queria desabafar mesmo. Por quê? Por quê? Por que, Cris, que tu queria desabafar? Vou ser sincera. Porque, gente, todo o conteúdo que eu faço aqui pro canal, literalmente, a minha intenção genuína é agregar valor pro seu dia, pra sua vida, é fazer você enxergar, tentar fazer você enxergar que tem algo além, que você ainda não tá enxergando, né? Se você realmente quer mudar e não tá conseguindo, é porque tem uma coisa ali. Não é à toa que você tá parado no mesmo lugar. Só que eu sei que, sabe o que me deixa muito triste? É ver milhares de vídeos na internet com milhares de curtidas e comentários sobre coisas horríveis. Bullying, sabe? Tipo, coisas que não agregam valor. Esses vídeos sim, estão lá no ranking, sabe? Então, entenda assim, ó, eu fico frustrada sim, eu tô sendo bem sincera, eu fico frustrada porque a gente tem trabalho, né? Eu sei que a edição não é das melhores, o áudio, a imagem também não, mas, gente, realmente dá trabalho, leva o nosso tempo, sabe? E parece que eu tô falando com as paredes. E isso é frustrante às vezes, porque tu vê vídeos que, cara, como é que as pessoas assistem esse tipo de coisa que não só não agregam, né? Pelo contrário, agregam coisas horríveis na mente delas, porque tudo que tu assiste tá te reprogramando. Não vou nem falar disso. E é isso que eu penso. Inclusive as músicas aqui do canal tem tão pouca visualização, tão pouca curtida, comentário, mas tu vai pegar um funk pesadão, cara, tu vai ver assim, ó, que tá bombando. E isso deixa triste, porque quem tá vendo que é possível tu sair de um estado para um outro muito melhor e tu vê outras pessoas se afogando e tu não poder fazer nada, sabe? Então a gente fica, às vezes eu fico um pouquinho para baixo por causa disso, mas aí eu respiro fundo e eu penso, cara, eu tô fazendo minha parte, bora, vamos continuar, é isso aí. E é isso que eu vim fazer aqui, vim fazer minha parte. Beijo. Uma boa noite, aqui tá de noite. Hoje é segunda, teve jogo. O meu dia foi maravilhoso, eu nem vi jogo, nem sei aonde que estavam vendo jogo, nem perguntei de jogo, porque hoje eu fui passear. Fui até o Mirante, tava fechado por causa do jogo, infelizmente, lá em Itapema, uma cidade muito legal, aonde eu fui, pelo menos os lugares eu não conheço ainda, mas aonde eu fui, a praia que eu fui,
Praia do Canto, algo assim. E eu fui lá naquele mirante, achei tudo muito lindo. Nós subimos um morro também e fizemos muitas coisas legais. Eu vi um monte de prédio. Onde eu morava antes não tinha tanto prédio assim, eu achei o máximo ver tudo aquilo. Então eu aproveitei o meu dia com pessoas que eu gosto de estar, que eu amo, que eu admiro, e agreguei valor no meu dia, deixando de assistir o jogo hoje. Por quê? Porque todos os sentimentos que eu produzi no meu dia de hoje foram maravilhosos, e esses sentimentos, eles estão literalmente, eles são as sementes do amanhã. Fica essa dica aí pra vocês, tá? Então é isso, gente. Gratidão quem assistiu. Eu acho que se você assistiu até o final, bota aqui pra mim, eu assisti até o final, pra mim ver, tá, gente? Pra mim ficar um pouquinho feliz, porque eu acho que ninguém assiste meus vídeos até o final, de verdade. Gratidão, beijo. A minha parte tô fazendo, tá? E pega o papel e a caneta e faça isso que eu falei. Você vai ser um pouquinho, né, confuso, um pouquinho complicado no início. Por quê? Porque tu não tem o hábito de escrever e de tu colocar teu sentimento pra fora. Tu não tem o hábito de olhar pra si mesmo, de olhar pra tua vida, pros teus resultados. É um pouquinho doído às vezes. Pra mim foi bem doído ver os meus resultados, o que eu tava há 10 anos patinando. Mas isso foi bom, porque esse choque de realidade foi o que fez eu me transformar, tá? Beijo. Esse vídeo ficou muito mais longo do que eu pensei.